Olá pessoal, bom dia. Nós iremos apresentar um relato de caso cujo tema é reabilitação em dentes anteriores com pinos de fibra de vidro e coroas metal free da disciplina de Projeto Integrador Reabilitação Oral, cujos discentes são Ana Paula Oliveira, Isadora do Carmo, Mariana Oliveira, Marla Sobral, que sou eu, Rafaela Teles e Vanderlan Souza. Fomos orientados pela professora doutora Alexandra e professora doutora Juliana Oliveira, do curso de Odontologia. De maneira geral, a utilização de retentores intrarradiculares nas reabilitações estética e funcional de dentes com grande perda de estrutura coronária e com tratamento endodôntico se faz necessária para a retenção e estabilidade da restauração, bem como também para uma correta distribuição das forças mastigatórias sobre a raiz e o periodonto. Para aumentar a probabilidade de sucesso clínico dos pinos, é de suma importância, na verdade, que alguns protocolos devem ser seguidos de maneira bem criteriosa, como, por exemplo, selamento apical para se evitar o risco de contaminação, um pino com 2/3 do comprimento total do dente e a seleção do pino mais compatível possível com o diâmetro do conduto. Os pinos de fibra de vidro, eles são esteticamente favoráveis. Temos aí inúmeras vantagens desses pinos de vidro. Uma delas permite a passagem de luz, apresentando assim coloração próxima à da estrutura dental sadia, e isso é ótimo, né? Em procedimentos restauradores com compósitos e cerâmicas. As cerâmicas à base de disilicato de lítio ou coroa metal free, né, são construídas primordialmente por uma fase de cristais alongados de disilicato de lítio e por outra fase cristalina de ortofosfato de lítio, sendo envolvidas por uma matriz vítrea. Suas indicações clínicas são para a confecção de inlay, onlay, facetas, próteses de até 3 elementos em região anterior e também coroa total anterior e posterior. Portanto, o objetivo desse trabalho foi descrever o caso clínico de um paciente reabilitado com pinos de fibra de vidro e coroas cerâmicas à base de disilicato de lítio. No caso clínico apresentado, na anamnese, paciente portador das iniciais PCJ, gênero masculino, 49 anos de idade, compareceu à clínica da Faculdade de Odontologia e Pós-Graduação Padre Gervásio de Pouso Alegre, insatisfeito com a estética dos dentes anteriores superiores. Durante a anamnese, o paciente relatou ter sofrido traumatismo dentário ao bater a boca no fundo de uma piscina, o que levou à fratura do elemento 21. Foi realizado o exame clínico inicial e verificou-se que as restaurações de resina composta anteriores eram insatisfatórias. Havia presença de diastemas e periodonto com sinais clínicos de inflamação, como podemos observar na figura abaixo, onde há o distanciamento, ou seja, o espaçamento das unidades dentárias, chamado de diastemas, e a hiperplasia, causada pelo processo inflamatório. No exame radiográfico realizado, foi possível observar a extensão das restaurações anteriores e a consequente necessidade de instalação de retentores intrarradiculares, optando-se pelo tratamento endodôntico dos dentes 12 e 22. Para o planejamento do caso, o paciente foi modado com o aginato para obtenção do modelo de estudo e encerramento do diagnóstico. O plano de tratamento constitui instalação de pinos de fibra de vidro no dente 21, tratamento endodôntico dos dentes 21 e 22 e coroas totais de cerâmica à base de disilicato de lítio. Após o encerramento diagnóstico, foi confeccionado o mock-up em resina bisacrílica para avaliação funcional e estética.
como vocês podem ver na figura 2 e na figura ao lado. Após a aprovação do resultado pelo paciente, foram iniciados tratamentos endodônticos dos dentes 12 e 22. Na sessão seguinte, foram desobturados 2/3 do tamanho total do dente 21 com as brocas de Gates e foi moldado o canal para receber o pino de fibra de vidro. Foi realizada a limpeza do pino com álcool 70, uma aplicação de camada de silano por 60 segundos, em seguida uma camada de Single Bond 2 no pino e fotopolimerizado por 20 segundos e a cimentação foi feita com cimento resinoso dual. Como a gente pode perceber na figura 3, mostra a radiografia após a cimentação do pino de fibra de vidro e o tratamento endodôntico finalizado. Dessa maneira, deu-se início aos preparos para a coroa total dos dentes 11, 12, 21 e 22, com posterior instalação dos provisórios. Para o procedimento, foram utilizadas as pontas diamantadas 10-14 para o sulco cervical, a 22-15 para os sulcos de orientação, união dos sulcos, desgastes vestibulares e término cervical enchanfrado. A 31-31 para o desgaste palatino, a 32-03 para o desgaste proximal e, posteriormente, o disco de lixa Soflex para o acabamento e o polimento. Nessa etapa, o paciente optou por fazer o clareamento dos dentes nas arcadas superior e inferior. Foi realizado um clareamento caseiro de um protocolo de 4 semanas de uso diário. Para a moldagem, foi inserido inicialmente um fio afastador 00. Em seguida, um fio afastador 1 foi inserido no suco gengival, com o intuito de afastar horizontalmente os tecidos. Após 5 minutos com o fio dentro do suco, foi retirado o fio afastador 1 e realizada a moldagem. Uma moldeira carregada com silicone de adição foi levada à boca do paciente para a realização da primeira das 2 etapas do processo de moldagem. Posteriormente, foram realizados alívios na moldeira. O segundo fio afastador 0 foi removido do interior do suco gengival e, em seguida, foi adicionada uma camada de silicone de adição de consistência fluida. Logo após, utilizaram-se jatos de ar sobre o material para dispersá-lo de toda a superfície do dente do interior do suco gengival. Logo após, foi inserida a moldeira previamente utilizada na primeira etapa. Os modelos foram confeccionados com o gesso especial tipo 4 e enviados para o protético. Após o retorno, realizou-se a prova dos copings à base de disilicato de lítio sobre os dentes em boca seca, analisando a adaptação marginal e a espessura do material com auxílio de tiras de papel carbono, fio dental e sonda exploradora, que, por sua vez, se ajustaram perfeitamente sobre o preparo dos dentes. Foram feitos juntamente o registro oclusal e a seleção de cor para aplicação da cerâmica de cobertura. E com isso foi reenviado ao protético para a injeção da cerâmica reforçada por disilicato. A prova das coroas foi realizada em boca seca e foi analisada a cor em relação ao substrato existente, para proporcionar naturalidade e excelência estética ao paciente. E após a prova foi realizado o condicionamento interno das coroas com ácido fluorídrico 10% por 20 segundos, utilizando jatos de água para a remoção do ácido e de ar para a secagem das peças. Em seguida, foi realizada a aplicação de silano por 60 segundos e aplicando uma leve camada de sistema adesivo, seguida da fotopolimerização. Para o preparo dos elementos dentais para a cimentação, foi realizado um isolamento absoluto do campo operatório utilizando o sistema de isolamento modificado, a limpeza dos preparos com a pedra pómez. Em seguida, foi aplicado ácido fosfórico a 37% por 15 segundos. Procedeu-se à lavagem com jatos de água, secagem e aplicação do sistema adesivo, seguidas de jato de ar para a evaporação do solvente e a fotopolimerização. Após esses procedimentos, foi aplicada na superfície interna das coroas totais uma camada de cimento resinoso dual. As coroas foram levadas em posição e os excessos de cimento foram removidos, fotopolimerizados por 60 segundos, sendo todos os procedimentos repetidos na cimentação nos demais elementos. Após a polimerização final, os remanescentes de cimento foram removidos com a lâmina de bisturi e o paciente recebeu as orientações finais do tratamento.
Os resultados após 1 ano de acompanhamento podem ser verificados na figura 5. Devido às grandes vantagens da cerâmica, principalmente com relação à capacidade de imitar a aparência natural dos dentes, esse material tem sido a principal escolha para procedimentos em dentes anteriores. As principais características da cerâmica são resistência ao desgaste e à compressão, lisura da sua superfície, brilho e a biocompatibilidade com tecido periodontal. Para a seleção da cerâmica a ser utilizada em cada caso clínico, vários fatores devem ser considerados na escolha, tais como a magnitude das forças da mastigação incidentes sobre a região a ser reabilitada, a oclusão do paciente, a cor dos dentes adjacentes e da pastilha da cerâmica, características ópticas e de resistência do material, condições dos tecidos adjacentes e dos remanescentes dentários. De acordo com o caso clínico relatado, foi possível observar que as reabilitações estéticas e funcional, quando bem planejadas e realizadas de acordo com as indicações dos materiais e do caso, restabelecem de maneira completa a saúde do paciente, seja seu bem-estar físico, mental ou social. Desse modo, o uso do pino de fibra e cerâmicas metal-free reabilitam integralmente o paciente, proporcionando-lhe satisfações estéticas e funcionalidade biomecânica dos seus dentes.